Oi, eu sou o Batman e hoje eu vou falar um pouquinho sobre mim mesmo. Brincadeiras à parte, eu sou o Rian. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu herói favorito lá do Homem-Aranha, que é o Batman. Eu já tô aqui em Gotham City com o meu Bat-Sinal, então acho que a gente pode ir lá, não é mesmo? Então vamos. Tudo começou quando a família Wayne estava voltando para casa após o cinema. Eles estavam passando ali por uma área perigosa e são abordados pelo assaltante Joey Chill, que rouba e quebra aquele memorável colar de pérolas da Martha Wayne. Ali, ele matou os pais do pequeno Bruce Wayne na frente dele. O Bruce fica totalmente desolado e ajoelhado ao lado de seus pais mortos. Ali ele jurou fazer justiça com as próprias mãos. Porém, ele saiu com algo a mais dentro dele dali, daquele canto. Então, ele não sabia ainda muito bem o que era, mas ele ia descobrir logo à frente. Aos 14 anos, o Bruce embarcou em uma jornada que o levou a todos os continentes para aprender o que lhe era necessário para ele cumprir a promessa dele. Então ele estudou criminologia, ciência forense, psicologia criminal e aprendeu a lutar artes marciais, dominando todos os estilos de luta. Assim, o Bruce se tornou uma arma viva para travar a guerra contra o crime e a injustiça. Então ele volta para Gotham e começa a ser o Batman, que era aquela coisa a mais que saiu dentro dele aquele dia. O Batman é atualmente o maior personagem da DC e ele já rendeu 4 séries, 9 live actions, 3 prêmios Oscars em inúmeros quadrinhos. Ele foi criado em 1939 pelo Bill Finger e pelo Bob Kane, a própria mano da DC, que queria aproveitar aquele hype que se tinha do Superman e já lançar outro herói. E o Bob, ele desenvolveu uma ideia original, o herói sem poderes, que trabalha nas trevas, e com um enredo sombrio. E o Bill, ele desenvolveu o caráter e as histórias do personagem. Foi assim então que em 1939, no quadrinho Detective Comics edição 27, o Batman fez sua estreia. O nome Bruce foi baseado no rei Bruce da Escócia, e já o último Wayne foi baseado em Anthony Wayne, que era um herói da Revolução Norte-Americana. E no começo, o Batman não era aquele protetor de Gotham City, ele trabalhava em Nova York. Porém, com o passar dos anos, os criadores queriam pôr ele numa cidade fictícia. Até que um dia um deles estava lá, passando uma lista telefônica e viu uma empresa chamada Gotham. Ele gostou daquele nome e decidiu batizar a cidade do morcegão com esse nome. O Batman, ele surgiu como algo diferente na época. Ele era muito diferente dos heróis porque ele não era o certinho, ele era algo mais sombrio também. Então ele era mais um vigilante, ele era mais um justiceiro. E por causa disso ele começou a vender muito. E quando chegou o primeiro Robin de Grayson, essas vendas começaram a dobrar até. Porém ali no final dos anos 50, o personagem teve umas polêmicas. O personagem Batman e o personagem Robin começaram a ter polêmicas falando que os personagens tinham um relacionamento homossexual. E como a gente sabe, anos 50 não era uma época que ser homossexual não era algo muito aceito. Então as vendas acabaram sendo afetadas por causa disso. E infelizmente o Batman virou um herói de terceiro escalão. Inclusive durante as polêmicas, a DC tentou criar Batwoman, mesmo que colocar uma mulher ali no meio e meio que abafar as polêmicas. Porém não resolveu muito. E o Batman acabou ficando meio que na geladeira por um tempo. E então, nos anos 60, surgiu a série e o filme do Adam West como Batman, que era algo muito diferente dos quadrinhos, era algo mais alegre, era algo mais colorido, porém ela deixava o personagem um pouquinho popular. Ela não era tão rentável, mas dava uma popularidade. E mais por causa dela não ser tão rentável, a DC sempre tentou reformular o personagem nos quadrinhos. Então foi aí que em 1986 o Frank Miller pegou e escreveu uma HQ sensacional e devolveu o personagem ao grande escalão. Então aí o Batman ele entrou numa ascensão incrível, uma ascensão monstruosa que continua até os dias de hoje. Esse quadrinho que o Frank Miller escreveu chama Cavaleiro das Trevas. Ele foi o quadrinho responsável por reerguer o Batman e ele já mostra um Bruce Wayne mais cinquentão ali, já está aposentado daquele manto de morcego e ele meio que com umas alucinações e tal, até que alguns vilões antigos de Gotham eles voltam. Então o Batman realmente tem que voltar, já que o único herói que a gente tinha nativo era um Superman meio que controlado pelo governo. Ela é considerada uma das maiores HQs de todos os tempos, e ela também, além de reerguer o Batman, ela deu início a uma era conhecida como Idade das Trevas nos quadrinhos. E o quadrinho também teve uma animação em 2011 que é muito fiel aos quadrinhos, porque a DC tinha meio que um cagaço de mudar alguma coisa na história e a galera não gostar. Então a animação é bem fiel. Um ano depois também o Frank Miller escreveu Batman 1,
que aí já é um universo diferente e tal, e é mais ou menos contando o começo do Batman em Gotham, mais ou menos a origem dele, e o começo dele agindo em Gotham, e como ele erra no começo dele como Batman, e tal. É uma HQ também incrível, uma coisa que você entende mais ou menos que essa coisa, o que é o Batman, e ele é mais ou menos um clássico do personagem. Ele serviu de base, por exemplo, pro Batman Begins e pro próximo filme do Batman que vai lançar ano que vem. A Piada Mortal é um dos quadrinhos mais falados do Batman na história. Ele foi escrito pelo gênio Alan Moore e ele é o maior clássico assim, entre Batman e Coringa. Ele mostra muito bem como o herói e o vilão eles são lados opostos, mas da mesma moeda. Então a gente vê que tipo, o Bruce Wayne e o Coringa eles são criados a partir de tragédias familiares. Porém, cada um teve uma maneira de lidar com a sua psique. Então a pergunta que fica no final é se o Batman é tão louco quanto o Coringa. Então, e esse quadrinho tipo, é excepcional. Ele também teve uma animação que é bem fiel, já que a DC estava com o mesmo cagaço de mudar alguma coisa e os fãs não gostarem. E ele também serviu de base para o melhor filme do Homem-Morcego, que é Batman Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan. O Morte e Família é um dos quadrinhos mais inovadores assim, da DC. Foi escrito em 88 e 89 pelo Jim Starlin, que é o criador do Thanos nos quadrinhos. E ele foi algo muito diferente porque a DC ela deu os fãs o direito de escolher o final. Isso mesmo, os fãs ligavam para a DC e falavam se eles queriam que o Robin Jason Todd morreria ou não. Eles tinham que decidir entre isso. E foi algo que foi um sucesso tremendo. A HQ quando lançou por causa disso também estourou total. E no final os fãs não gostavam muito do Robin Jason Todd e ele acaba morrendo numa das cenas mais icônicas dos quadrinhos, sendo espancado pelo Coringa com um pé de cabra. E a última HQ aqui que eu vou falar é Batman Ego. Ela foi lançada em 2000 e ela conta mais ou menos quando o Bruce Wayne ele é meio que confrontado pelas ações dele e ele meio que começa a ficar meio bad vibes, ele começa a perder a fé naquilo que ele sempre acreditou. Então, com tudo isso na mente, ele é confrontado pelo seu próprio demônio interior, o próprio Batman. O quadrinho é excepcional, é muito bom, você entende mais ou menos como o Bruce Wayne é perturbado, tal, como o Batman é louco. E é incrível. E o quadrinho ele não era tão popular. Até alguns dias, até um mês atrás, não era tão popular. Porém, ele começou a ficar muito, muito popular e começou a vender bastante. Porque o diretor Matt Reeves, que está dirigindo esse próximo filme do Batman que vai lançar, falou que está utilizando esse quadrinho incrível como base. O que é uma coisa muito boa, porque o quadrinho é excepcional. E ele passa bastante essa vibe de Batman e como ele é maluco. Então, com isso a HQ começou a vender bastante também, ultimamente. Indo agora para um pouquinho da SWAT, uma das maiores forças do Batman é que ele é diferente de todos os heróis. Ele tem mais essa pegada de vigilante e tal. E ele é mais sombrio, ele é muito mais sombrio até que dos heróis sombrios que a gente tem normalmente. Então isso é uma grande força dele, tipo, ele é um diferente que funciona. E também, uma das grandes forças dele é uma galeria de vilões imensa. Por exemplo, todo mundo conhece o Coringa, todo mundo conhece o Bane, todo mundo conhece o Charada, todo mundo conhece o Pinguim, todo mundo conhece a Mulher Gato, e por aí vai, todo mundo conhece a Era Venenosa, o Senhor Frio e tal. Então o Batman ele tem vilões que eles se autossustentam. Inclusive no ano passado a gente teve um filme sobre um vilão do Batman que rendeu 2 Oscars. Então a gente vê que tipo, essa é uma coisa legal, o Batman tudo que está no universo dele funciona. Outra coisa que é uma grande força dele é questões políticas, sociais e psicológicas. Isso porque, como é tudo fictício, inclusive a cidade, eles fazem a Gotham ser a pior cidade do mundo. Ela tem tudo que é de problema. Então isso acaba dando eles a abordar tudo que tem de errado na sociedade. Que é uma coisa bem legal e tipo, sempre aborda assuntos muito importantes. E outra grande força é que é para todas as idades. Você pode pegar alguém de 50 anos, alguém de 10, alguém de 30, alguém de 20, que a pessoa vai gostar do Batman. É uma coisa que tipo, pode ser abordada para diversas gerações. Uma das grandes fraquezas é que muitas pessoas elas têm pré-julgamento com coisa que é de quadrinho ou é de herói. As pessoas acham que vai ser algo mais infantil, vai ser algo mais superficial. Coisa que na verdade os quadrinhos estão cada vez mais tratando sobre assuntos bem legais e assuntos bem da sociedade. Tanto os quadrinhos como filmes, séries que são baseados nos quadrinhos e nos heróis e tal. E uma da grande fraqueza que como fã do herói também identifico é a força de barras, porque às vezes o Batman é colocado em situações que realmente não é necessário.
como por exemplo deixar ele ser o mais inteligente de todo o universo da DC. E sempre forçam isso um pouco a própria mão da DC. É uma coisa que elas não abrem mão, mas tipo, se ela abrisse, com certeza o personagem ia ser muito mais aceito pelas pessoas. Uma das grandes oportunidades que o Batman tem é que ele é adaptável para diversas formas de entretenimento e comércio, coisa que a DC ainda não explora muito bem. Tudo bem que tipo, a gente tem várias, já teve 4 séries sobre o personagem, porém na maioria delas ele é meio deixado de lado, como na Gotham e como na Batwoman, por exemplo. Ele é muito deixado de lado nas próprias séries que são baseadas nele, então ele meio que, a DC ainda não sabe aproveitar muito bem esse lado do personagem, inclusive no comércio também. Acho que eles ainda poderiam esperar um pouquinho mais isso. E versões alternativas. Ultimamente a gente teve o filme do Homem-Aranha no Aranhaverso, que é uma coisa que já tinha nos quadrinhos, e a gente vê que funciona muito bem, porque a gente tem diversos Homem-Aranhas, as pessoas conseguem se enxergar no Homem-Aranha. E é uma coisa que tem com o Batman nos quadrinhos. Também tem diversas versões alternativas do Batman nos quadrinhos que são muito interessantes, como por exemplo o Batman do Flashpoint, que é o Thomas Wayne, e o Batman que ri, que são quadrinhos que vendem muito, porém a DC ainda não sabe como muito adaptar isso para outras formas, ou como sustentar mais no quadrinhos isso, e é uma coisa que tipo, eles têm que aproveitar, porque as pessoas gostam muito, por exemplo, do Batman que ri, que é algo muito novo também. Indo para as ameaças, uma grande ameaça do Batman é que ele é um herói terrestre. Então você pode ter um problema se você quiser abordar algo muito maior com ele. Tipo, ele é muito mais Gotham do que Estados Unidos, do que mundo, do que continental, entendeu? Ele era muito mais vou salvar minha cidade do que salvar o mundo. E uma grande ameaça para ele é que ele deixa diversas interpretações, como por exemplo, o Batman é um miliciano que espanca pobres. Que é uma coisa que já teve na internet, que eu não concordo, mas as pessoas têm essas interpretações, é um grande risco para ele. Indo agora para os live actions, o Batman já teve 9 filmes live actions, sendo eles Batman o Homem-Morcego do Adam West, que foi o primeiro, Batman do Michael Keaton, e aí Batman Retorno, Batman Eternamente, Batman e Robin, Batman Begins, Batman Cavaleiro das Trevas, Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge e Batman vs Superman. Todos esses filmes arrecadaram mais de 4 bilhões e meio de dólares, e dando uma média de $500 milhão por filme. E destaque vai para o Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, porque ele bateu mais de 1 bilhão na bilheteria, e também o Batman Cavaleiro das Trevas, que bateu 1 bilhão na bilheteria e levou um Oscar de melhor ator coadjuvante por Heath Ledger como Coringa. Ele já foi dirigido por diretores como o Leslie H. Martinson, o Tim Burton, o Joe Schumacher, que faleceu recentemente, o Christopher Nolan, o Zack Snyder, e o próximo será o Matt Reeves. Ele também já foi interpretado por diversos atores como o Adam West, o Michael Keaton, o Val Kilmer, o George Clooney, que é o Batman com mamilo, o Christian Bale, o Ben Affleck, e também o próximo será o nosso querido Robert Pattinson. E agora indo para as curiosidades aqui, o Batman, ele teve uma HQ, a primeira HQ que o Batman fez a aparição dele, a Action Comics edição 27, ela foi vendida em 2010 por mais de $1 milhão. E os especialistas dizem que ela pode ultrapassar a Action Comics edição número 1, que é a HQ que conta com a primeira aparição do Superman, ou seja, ela pode se tornar a HQ mais valiosa de todos os tempos. E também uma outra grande curiosidade sobre o Batman é que na Universidade de Victoria, no Canadá, existe um curso chamado A Ciência do Batman, que é um curso na faculdade que é dedicado inteiramente ao personagem. É algo que é meio insano de você pensar, mas existe. E para encerrar aqui, uma curiosidade que é bem legal para nós brasileiros é que no começo o Brasil, nas primeiras revistas do Batman, o Brasil tinha um costume de adaptar as coisas para cá, traduzir tudo e tal. Então no começo ele era o Morcego Negro, a identidade secreta dele era Bruno Miller, e ele agia na cidade de Riacho Doce. Com o tempo a galera foi meio que largando isso e deixou finalmente ele ser Batman, Bruce Wayne e Gotham City. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e se interessado um pouquinho mais pelo personagem e comecem a consumir mais os conteúdos que tem dele, que são bem legais e são bem divertidos, são bem legais e são bem profundos também. E é isso. Beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado.